Olá amigos, boa tarde a todos, tudo bem? Eu não vou ficar olhando diretamente para a câmera do telefone, porque eu estou dirigindo. E eu tenho acompanhado as informações, as notícias que estão sendo vinculadas nas mídias do Brasil. Uma coisa eu quero deixar bem claro para todos vocês. Eu sou jornalista há 25 anos. Me graduei aqui nos Estados Unidos, onde eu vivo atualmente. Comecei minha carreira na Rede Globo de televisão, trabalhei na Band, na Record, na Rede TV, no SBT, e eu vou dizer uma coisa para vocês: é inacreditável o que está acontecendo com a mídia brasileira, com os jornalistas brasileiros. Os donos das emissoras, a gente sabe qual é o interesse deles, é puramente financeiro, mais nada. Eles se preocupam com dinheiro em caixa. Agora, a grande massa que trabalha nas redações são todos doutrinados durante as universidades, que a grande maioria, eu não tenho nada contra em quem veio da periferia ou quem veio do interior, não tenho nada contra, mas essas pessoas não tiveram condições de realmente ter uma educação onde a mente da pessoa pudesse voar para onde ela quisesse. Elas foram totalmente doutrinadas. Então, vendo as informações atualmente nessas mídias, na grande mídia, como a gente fala, simplesmente só existe um culpado, né? No caso, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Quando eu comecei o jornalismo trabalhando, existia o ponto e o contraponto. Ou seja, você ouve um lado, questiona um lado, mas também você ouve o outro lado e questiona. Você não afirma ou você não confirma o que o entrevistador do outro lado está dizendo. Então tem que ter o contraponto, o ponto e o contraponto. E a gente não vê isso. Eu tenho acompanhado esses jornalistas da CNN, eles são uma vergonha para o jornalismo nacional. Da Rede Globo nem se fala. É um absurdo. A Globo News, eu não sei se está dando traço ou menos traço de audiência, porque não é possível que um brasileiro em sã consciência consiga acreditar ou escutar nesses jornalistas de terceira categoria, porque eles pregam o socialismo, o comunismo, mas quando tiram férias, eles querem ir para Nova York, eles querem ir para Washington, eles querem vir para Miami, eles querem do bom e do melhor. O povo que se lasque. Então, diante do que está acontecendo nesse momento no Brasil, eu só tenho a dizer o seguinte: o povo brasileiro tem que se unir, porque o povo é soberano, e o povo tem que forçar ir para cima do Congresso Nacional. Se nós temos dois presidentes, tanto do Senado quanto da Câmara dos Deputados, totalmente inertes e com o rabo preso, eleitores do Brasil, nas próximas eleições, guardem esses nomes: Hugo Mota, Alcolumbre, quem quer que seja que vote contra o Brasil, não reelejam essas pessoas. Não reelejam. Vamos fazer a maioria de senadores e deputados de direita que querem o bem do Brasil, porque o que a gente está assistindo atualmente, os Estados Unidos está interferindo na soberania brasileira. Hoje, por acaso, eu assisti uma aula do Thiago Pavinato, uma pessoa hiper inteligente. Quando você fala em ataque à soberania, é um ataque que pode acontecer efetivamente através de umas forças armadas estrangeiras no Brasil, uma invasão nas nossas terras, ou repasse de segredos de Estado a uma outra nação rival, que seja rival do Brasil. E a gente percebe que o brasileiro, a nossa diplomacia, ela sempre foi de excelência. Mas hoje em dia, meus amigos, minhas amigas, nós não temos isso no Brasil. Nós não temos uma diplomacia de alto nível,
Nós não temos pessoas de alto nível ou que realmente pensem no nosso país. Eu saí do Brasil porque eu fui ameaçado por uma facção criminosa do Rio de Janeiro. Agora vocês me perguntem se eu tive algum respaldo da emissora que eu trabalhava, que se chama SBT, no Rio de Janeiro. Eu não tive nenhum respaldo. Simplesmente me deixaram uma semana em casa. Aí depois que eu retornei ao trabalho, eu até perguntei, fui falar com o diretor, se eles poderiam me pagar um táxi para que eu não utilizasse o meu carro para ir todos os dias trabalhar. Disseram que não, porque não tinham dinheiro para isso. Agora, o SBT não tinha dinheiro para pagar um jornalista que foi ameaçado de morte, não tinha dinheiro em caixa. Então é isso que eu falo para essas pessoas que trabalham atualmente no jornalismo, esses repórteres, porque muitas vezes eu via nas ruas gente nova segurava um microfone, elas acreditavam que elas tinham poder para qualquer coisa. Então assim, aí perguntava, qual é a sua profissão? Eu sou repórter. Não, você não é repórter, você é jornalista e a sua função é fazer reportagem. Existe essa diferença. Então, meus amigos patriotas brasileiros, quem tiver tempo ou paciência de me ouvir, a mudança do Brasil só depende de nós, do povo brasileiro. Nós é que somos soberanos, nós é que temos o poder de mudar o destino do nosso país. Mais ninguém. Agora, o que está acontecendo no Brasil, com relação a esse julgamento, com relação a esse tarifaço que o Trump prometeu a dar ao Brasil a partir do dia 1º de agosto, tudo isso é causa e efeito. Não é por causa de uma pessoa, ou de um deputado licenciado, ou por causa de um jornalista, ou por causa disso, daquilo. Simplesmente são ações de Estado do Brasil com relação ao eixo do mal no mundo. Quando que nós iríamos imaginar que o Brasil ia estar hoje ligado ao eixo do mal, ligado ao Hamas, ligado ao Hezbollah, ligado aos Houthis, ligado ao Hamas, ao eixo do mal, ao Irã. Então, a gente fica se questionando, até quando que os brasileiros vão dar ibope a essas emissoras que tentam fazer a cabeça das pessoas com mentiras? Mentiras! Eles não se preocupam com o Brasil, eles se preocupam com o bolso deles. Mais nada, gente. Então, eu peço, vamos cobrar nesse exato momento os deputados que estão lá na Câmara dos Deputados, vamos cobrar os nossos senadores para que eles parem de fazer podcast nas redes sociais, falando do que está acontecendo, sem que eles ajam. Eles é que têm o poder de agir, eles são os representantes legítimos do povo. Então vão parar com esse mimimi, com esse blá blá blá. Amigos, agora é a hora do Brasil mudar. É a virada do vento. Eu aprendi isso com uma jornalista. Vamos fazer a virada do vento nesse momento para que a gente possa mudar. Muitas coisas acontecem no Brasil e, repito, esses jornalistas não questionam. E aqui nos Estados Unidos, quando uma pessoa, entre aspas, ela é acusada, eles repetem a todo o instante, é acusada. No Brasil, já falam como a pessoa é culpada e estamos esperando a decretação da prisão, sendo que o julgamento nem terminou. E a gente sabe no que vai dar, mas ainda não terminou o julgamento. Então a gente não pode agir dessa forma. Nós temos que ter pudor, nós temos que ter ética na nossa vida, em tudo. E eu falo ainda mais para vocês, para jornalistas, para profissionais liberais, para essa OAB vendida que nós temos no Brasil. Isso um dia vai afetar todos vocês.
Porque a nossa economia, se for para o brejo, muita gente vai passar fome, muita gente não vai ter dinheiro. Esses jornalistas aí que pensam que vão manter o emprego, não vão manter o emprego, porque eu já vi vários que a gente fala assim, passou o navio. Quando passa o navio, é levando um monte de gente para a rua, que as emissoras demitem. Amigos, agora é a hora, vamos fazer a mudança. Se nós amamos o Brasil, se a gente pensa em ter uma vida melhor para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos no futuro, agora é a hora. Não enxerguem até a ponta do seu nariz, enxerguem lá na frente. Não vamos acreditar em pessoas que só pensam no bolso, não pensam no Brasil. Agora é a hora, eu espero que esse recado chegue a muitas pessoas e vamos boicotar. Para de assistir CNN, para de assistir Globo News, para de assistir Globo, para de assistir Rede TV. Eu estava vendo ontem o Datena, virou apresentador da Rede TV. Me fala, esse cara não era nem para estar mais trabalhando como apresentador, jornalista. Eu sei do começo da história dele e sei como ele entrou para ser apresentador. Só que isso eu vou guardar para mim porque a história é cabulosa. Mas eu sei do começo da vida dele e como é que ele começou. Esse cara tem alguma credibilidade hoje em dia? Nenhuma credibilidade. Todos se voltaram contra uma pessoa honesta, que está sendo acusada injustamente, sem um devido processo legal. E os jornalistas agem como se, censurada, agem como se, eu vou na padaria comer um pão com mortadela. Que jornalista adora comer pão com mortadela. E ainda mais se for de graça. Porque se você der café frio, pão duro, para qualquer desses jornalistas aí, eles adoram. Porque é de graça. Gosta de boca livre, como a gente falava quando eu trabalhava na rua. Jornalista adora uma boca livre. Você faz uma coletiva de imprensa, serve um café da manhã, tudo morto de fome. É isso, meus amigos. Vamos cuidar do nosso país, porque senão ninguém vai cuidar da gente. Valeu, força Brasil, força brasileiros e vamos para frente.